cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Bem, gente, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo, no seu 37º ano de realização. Hoje a gente tem a alegria da presença do editor e escritor português Rui Couceiro, lançando seu primeiro livro, Baiôa Sem Data para Morrer, editado pela Biblioteca Azul, um selo da Globo Livros, a quem inclusive agradeço pela parceria. Não sem antes dizer que o Sempre um Papo, esse programa que está sendo gravado aqui hoje, será depositado no YouTube do Sempre um Papo, que tem mais de 1000 programas gravados ao longo dos anos e 100 e poucos mil inscritos nessa plataforma. Então, quem estiver aí assistindo a gente, marquem, inscrevam-se, passem para frente isso. Eu acredito que seja hoje o mais, se não importante, mais volumoso acervo de literatura brasileira e portuguesa. São mais de 1000 vídeos ali gravados. Agradeço também os nossos patrocinadores. Este evento é realizado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, num patrocínio da CEMIG, sempre com entrada franca nesses 37 anos. Bem, Rui, muito boa noite. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Eu é que agradeço. Saindo diretamente da Bienal, do Rio de Janeiro, né, para cá. E eu pediria que você começasse fazendo uma pequena apresentação. Bem, antes de mais, obrigado pela vossa presença e obrigado ao Afonso por me permitir que esteja aqui, também à minha editora, a Biblioteca Azul. Sim, eu vim da Bienal do Rio. Foi um momento impressionante ver tanta gente lá buscando livros, procurando livros e, sobretudo, gente tão jovem. Isso impressionou-me muito. Uma das coisas mais bonitas que eu vi ao longo desses últimos dias, Afonso, foi muitos jovens comprando um livro e não resistindo à tentação. Eles sentavam ali mesmo e começavam logo a ler o livro. Isso é uma coisa muito emocionante, porque ao longo dos últimos anos, a minha vida enquanto editor, e aqui começo a responder à tua questão, a minha vida enquanto editor tem sido uma vida de muita angústia pela noção aguda de que a leitura tem, eu não diria inimigos, mas tem adversários muito ferozes. O audiovisual em geral, as tecnologias que nós temos no bolso todos, e o audiovisual em geral, são adversários muito difíceis de bater. Porque o audiovisual permite-nos consumir ficção como nós consumimos nos livros, mas de forma muito fácil. É um consumo passivo. Nós sentamos e começamos a consumir. Podemos até estar com sono. Se nós estivermos com sono, não conseguimos ler. Mas com sono nós conseguimos assistir a uma série ou um filme. E a minha vida de editor tem sido pautada por um certo pessimismo em relação ao que está para vir. Eu sou pessimista na análise, mas sou otimista na ação. Depois eu não consigo deixar de fazer coisas e tentar lutar para que isso não aconteça. Foi por isso também que há 17 anos eu decidi deixar de ser jornalista para entrar naquele que era e ainda é o maior grupo editorial português, o Grupo Porto Editora, como assessor de imprensa.
Foi assim que eu comecei a trabalhar na área das relações públicas, porque eu queria muito estar mais perto dos escritores. Eu sempre tive uma admiração muito grande. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando o José Saramago ganhou o Prémio Nobel. Foi uma emoção enormíssima, quase como se Portugal tivesse vencido a Copa do Mundo. Aquela foi a minha Copa do Mundo. Eu lembro muito bem, eu estava com a minha mãe no carro, eu ia para a escola com a minha mãe e a notícia, e a gente ouviu a notícia na rádio. E nós começámos a festejar, a mandar socos no carro, tudo. Foi uma festa, foi uma emoção tão grande, impossível de controlar. E por eu ter esse amor tão grande aos livros e à literatura, eu quis deixar de ser jornalista, entrar na Porto Editora para estar mais perto dos escritores. E fiz esse percurso de 10 anos na Porto Editora. A Porto Editora, entretanto, comprou em Portugal a Bertrand Editora, que também é uma das editoras mais antigas da Europa, inclusive é proprietária da livraria mais antiga do mundo, lá no Chiado, em Lisboa. E eu, pouco depois, recebi o desafio para deixar de trabalhar na área da comunicação e passar a ser editor, criando um selo próprio na estrutura da Bertrand. Esse selo chama-se Contraponto. É um selo de não ficção, que começou logo a ter um sucesso bastante assinalável nesse primeiro ano, que foi 2016, e que continua com ótimos resultados. Hoje mesmo eu estava a festejar com um autor um grande sucesso de um livro que a gente publicou na quinta-feira passada, e hoje já está na 3ª edição. Nós tivemos de mandar reimprimir 2 vezes já. E estas pequenas vitórias dos editores, que são as vitórias dos nossos autores, são algo muito estimulante e muito gratificante. É muito bom ser editor. Eu costumo dizer que ser editor é assumir um papel de adjuvante do autor, porque todo o autor tem o seu objetivo, não é? Que ele quer alcançar, seja a glória máxima de um prémio Nobel ou vender muitos livros e ser muito popular, amealhar um prestígio extra para melhorar na sua área profissional, caso ele não seja um romancista, seja, por exemplo, um médico. E quando nós, editores, nos constituímos adjuvantes, nós sentimos que temos um papel ativo e estamos permanentemente a contribuir para algo. Esta noção de contribuição é uma coisa maravilhosa de sentir, pelo menos da minha forma de ver as coisas. Eu adoro contribuir para algo, fazer parte de uma equipa. Eu gosto muito disso, talvez porque eu tenha sido atleta. Eu fui jogador de vôlei durante muitos anos, inclusive campeão nacional, e essa foi a minha principal escola. E eu gosto dessa ideia do objetivo comum. Nós temos um objetivo comum e agora vamos percorrer esse caminho para o alcançar. Gosto muito dessa ideia e por isso gosto muito de ser editor. E acho que gosto muito mais de ser editor do que teria gostado de ser jornalista se tivesse continuado por mais anos na área dos mídia. Não que eu não goste do que se faz nessas áreas. Eu gosto, eu passei pela TV, hoje eu escrevo, sou, como vocês dizem aqui, colunista na imprensa e gosto muito de ser. Recentemente eu tive um programa sobre livros na rádio e eu adoro a rádio, eu gosto mais de rádio até do que de TV. Mas não me veria a ser jornalista, jamais. Gosto muito de ser editor e recentemente ousei ser aquilo que eu, na verdade, toda a vida tinha querido ser, que era autor de livros de ficção. Foi sempre isso que eu sonhei. A minha mãe, no ano passado, achou lá em casa um livrinho pequenino, o primeiro livro que eu escrevi e editei, porque já teria talvez a ideia de ser editor, porque eu encadernei, fiz a capa, desenhei a capa, tudo, e o livro é assim bem pequenino, metade de um livro normal. Eu tinha 7 anos e o título é Átila e os 3 Mosqueteiros em Paris da Conchinchina.
E o livro começa com muitos detalhes. É muitos detalhes, a história. Só que à medida que vai avançando, cada página vai tendo menos linhas e vai tendo menos detalhes. Porque eu já estava a ficar um pouco farto da história e eu queria terminar rápido. Provavelmente para ir jogar bola com os meus amigos ou para ir lanchar. Mas foi o primeiro que eu terminei. E depois toda a vida tentei. Toda a vida escrevi. Toda a vida me dediquei à escrita por necessidade e por gosto. Por necessidade, como toda a gente, chega ali à adolescência, uma pessoa tem um amor frustrado e escreve um poema péssimo, normalmente, porque as coisas não correram bem, ou então escreve um poema de amor para enviar uma carta para a namorada ou para a possível namorada. Todas essas coisas eu fiz, mas também tentei fazer muitas histórias, contos, novelas, romances. Comecei tantos romances, não acabei nenhum. Até que houve uma altura, eu tinha talvez entre os 25 e os 32 anos, ou 26, não sei bem que idade eu tinha quando comecei, eu dei início à primeira versão deste romance. E foi a primeira vez que eu consegui terminar um romance. Terminei mesmo. E quando terminei, o romance era tão mau, que eu disse, eu vou desistir disto para sempre. Nunca mais. É impossível, porque eu não sou capaz. Eu sei o que é preciso para ser escritor. Eu já trabalhava na editora, contactava com os autores diariamente, lia muito. E eu sentia que havia uma distância enorme, gigante, entre mim e entre o que eu tinha feito e o que os outros faziam. Portanto, eu desisti. E fui fazer um doutorado, como vocês chamam, e pensei, vou dedicar-me à escrita académica. Eu até gostava da escrita académica, que é muito chata, mas eu gostava, que ele obedece a algumas regras, e eu sou um sujeito disciplinado, e portanto aquilo era até fácil. A investigação e tal, é muito fácil de fazer, é seguir uma fórmula e escrever. E investigar, associar ideias. Nas ciências sociais é assim. E eu avancei. Mas quando eu estava já quase a terminar o meu doutorado, tinha mais de metade da tese escrita, talvez, houve um anjo da guarda, a quem eu dedico este livro, que é a Helena, que um dia me disse: olha, eu acho que tu devias desistir dessa coisa académica, porque isso não te dá prazer, e eu acho que tu estás a enganar-te a ti próprio. Aquilo que tu queres mesmo, eu sei o que é. Porque eu sei que tu tomas notas, tu olhas para as coisas e estás sempre a observar. O que tu queres fazer é escrever um romance. Eu acho que se fosse a ti, desistia do doutoramento. Podes fazer mais tarde. Mas o romance eu acho que deverias fazer agora. E então eu fiquei a pensar nisto. Havia muita gente que me escrevia nas redes sociais a mesma coisa, porque quando liam as minhas colunas, dizia: você não tem outras coisas escritas, nunca publicou nada. E isso era bom, era um incentivo bom também. E eu pensei, ok, se calhar faz sentido. E aproveitei a ideia do tal romance horrível. Aproveitei uma ou duas personagens, os lugares, alguns ambientes. Deitei o resto tudo fora. Nem li, nem fui ler o que eu tinha feito antes, porque eu sabia que era péssimo, não era preciso ler de novo. Não era preciso ser masoquista. E escrevi de novo tudo. E isso não tem nada a ver com essa primeira versão. Foi um esforço grande para terminar, porque um editor, e tu sabes como é, Afonso, trabalha muitas horas, tem de estar permanentemente ligado e disponível para os seus autores. Agora mesmo aqui o meu celular está aqui, bzz, 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 eu sei o que é. São eles, os malandros. Quantos livros já vendemos? Amanhã quem vai comigo à entrevista? Está tudo preparado para o lançamento. Estou aqui com uma dúvida. Será que podes ler aqui umas páginas que eu terminei agora? Essas coisas. E portanto demorei 6 anos a fazer esta versão. Muito mais tempo do que eu quereria. Então chegou um momento que eu já estava farto. Já estava muito farto. E quando terminei foi um alívio. E quando terminei achei que eu iria conseguir avaliar este texto e saber se ele era bom ou não para o publicar. Até porque eu sou editor, eu consigo avaliar, mas eu não conseguia avaliar nada. Eu já estava tão
dentro desta história e simultaneamente tão farto desta história que eu já não sabia se isto era bom ou se era mau. Isso é curioso, né? O editor normalmente tem um espírito crítico tão determinado, né? E prático, inclusive, não é uma coisa praticamente técnica, né? E não te deu em nenhum momento aquela velha aversão a isso que foi produzido? Deu. Mas se eu tivesse cedido à opinião do editor, o livro não estava aqui, nem eu estaria aqui em Belo Horizonte a falar sobre ele. Então eu decidi que só existiria um critério para eu seguir no que diz respeito à feitura deste livro. Eu decidi que o livro era pensado única e exclusivamente para agradar ao Rui leitor, não ao Rui editor, nem a mais ninguém. Eu não queria saber se isto fazia sentido ou não naquilo que eu achava que era a opinião dos outros, nem na opinião do editor. O editor teria dito, não coloque esse título. Essa palavra é meio impronunciável, ninguém sabe o que é muito estranho, vai assustar as pessoas nas livrarias, péssima ideia. Nem façam um livro tão grande. Façam um livro mais pequeno, que é melhor para começar. A edição portuguesa é bem maior do que esta, tem mais de 100 páginas. Você não ouviu, eu também não, teria dito. Ainda bem que eu não ouvi. Eu pensei, não, a única coisa que eu quero é que este livro me agrade a mim enquanto leitor. Eu vou fazer o livro que eu gostaria de ler. E foi isso que eu fiz. Este livro é um livro que eu gostaria de ler se eu já não estivesse farto dele. Mas se eu não estivesse farto dele, eu acho que este livro seria o livro da minha vida. Então agora falar do livro. É uma reunião de histórias, pelo que eu já li. Eu estou no começo, ainda não... Já, como eu disse, como a gente diz, eu já estou contaminado, não vou conseguir parar, mas você mata todo mundo logo no início? Logo na segunda página, o leitor fica a saber que todas as personagens morrem. O que na verdade não tem nada de especial, porque se nós continuarmos qualquer história, é assim que ela termina. Todos acabam por morrer. Portanto, eu anuncio isso logo no começo do livro. E claro, eu sabia também que estava a correr um risco fazendo isso, não é? Talvez o editor dissesse, Rui, seja prudente, não faça isso. Se você, de algum modo, anuncia o desfecho logo no começo, o leitor pode se desinteressar. Mas o Rui, autor, disse, pois se é assim, então é exatamente isso que eu vou fazer. É um desafio ótimo. Tentar manter a atenção do leitor durante mais de 300 ou 400 páginas. E eu acho que o livro, de algum modo, consegue fazer isso. As primeiras, talvez, 130 páginas, 120, são um pouco lentas, propositadamente. É quase uma filtragem que eu quis fazer. Eu pensei sempre assim, se a pessoa não conseguir ultrapassar as 100 páginas, não é o leitor que eu quero. Eu quero alguém que aguente até aqui. Se aguentar até aqui, vai ter a recompensa, porque o ritmo aumenta muito. E começam a acontecer muitas coisas. Primeiro, começam todos a morrer. E são mortes de todas as formas possíveis e imaginárias. De pessoas e de animais. As primeiras mortes são de 2 galinhas. Mas o leitor não sabe que são galinhas. Agora eu contei, vocês já sabem. Mas no começo não sabem e depois percebem que são galinhas, e depois há uma razão para estas mortes acontecerem, e acho que é quando chega o momento em que o leitor entende porque é que toda a gente começa a morrer e tudo o que se liga às mortes dessas pessoas, que ele começa a ficar bastante entusiasmado. Eu vou ler só o que eu escrevi aqui para o Afonso na dedicatória que fiz para ele. Não está nos vossos, está só no dele. Eu escrevi assim, para Afonso Borges, este Baioa sem data para morrer, história de vivos que morrem, de mortos que vivem e de vivos que não morrem. Esse poderia ser um pouco o resumo da coluna vertebral da... Resumo de um filme de terror, né? Pode ser, mas eu tentei escrever um livro sobre a morte, Afonso, porque era o meu objetivo inicial. Era escrever um livro sobre a morte. Quando o livro foi publicado, e começaram a surgir as primeiras resenhas e as opiniões, como a do Alberto Mangel, do Walter Ugman e tudo, eles começaram a dizer que era um livro muito terno, doce e bonito.
Eu, como assim? Então eu queria escrever um livro sobre a morte. Toda a gente morre enforcados, com ferros trespassando o abdômen. Tudo isso está lá. Caem num poço com pedras por cima, gatos também. Tudo. Acontecem as coisas mais loucas e cruéis. E o livro é um livro terno e doce? Como assim? E isso é também uma coisa muito interessante que eu aprendi na prática agora. Porque eu tinha a experiência teórica, agora tenho a noção prática, que é o autor tem uma intenção quando escreve. Quase sempre essa intenção é frustrada. Quando Machado de Assis, ou Guimarães Rosa, ou Graciliano, ou quem quer que seja, escreveram as suas principais obras, tomemos como exemplo o Machado e as Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é, de resto, um dos livros da minha vida. Quando ele escreveu aquele livro, ele tinha uma intenção. Mas a intenção dele não é provavelmente, ou não está, digamos, nivelada com a opinião que nós temos hoje sobre esse livro, sobre a leitura global que nós fazemos das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aquilo que nós hoje sabemos desse livro é resultado de milhares e milhares de leituras, de leitores comuns como nós, de jornalistas como ele, de académicos, de especialistas, de outros escritores. E é o conjunto de todas essas leituras que define aquilo que o livro efetivamente é ou não é. Não é a intenção que Machado tinha naquela altura. Eu não sei qual é a intenção dele. Nós não sabemos. Mas é muito provável, eu diria, é quase certo, que a intenção e o resultado final não sejam exatamente o mesmo. E foi assim que eu aprendi isso, não é? Ao tentar escrever um livro sobre a morte, que as pessoas me dizem que é sobre a amizade e sobre a vida. Ok. Portanto, eu acho que foi ótimo eu não seguir os conselhos do editor, porque fiz um livro, escrevi o livro com toda a liberdade e o resultado já não depende das ideias pré-concebidas que eu tinha. Pelo contrário, depende apenas do instinto e da liberdade, porque eu acredito que a ficção é o melhor e mais extraordinário território de liberdade. Não há melhor. Ali eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu posso matar o Afonso amanhã, coisa que eu aqui não vou fazer, não é conveniente. Deixa a segunda edição, pelo menos. Mas podemos fazer tudo ali, Afonso. É um espaço de liberdade maravilhoso. É o contrário da escrita académica. Mas nesse campo que você chegou, que é essa divisa entre editor e escritor, que eu acho que, sinceramente, você se diferencia dos outros porque ela não existe. No fundo, você não separou. No fundo, as duas conviveram bem. Porque falar que separar é mentira. Ninguém consegue separar as experiências internas dentro de um campo específico só, né? Você, por exemplo, quando jogava vôlei, você poderia jogar em várias posições, ser técnico, mas você estava naquele ambiente. A pergunta agora vai para essa questão do livro dar certo ou não, que tem a ver também com o processo de criação, pelo menos quando termina. Tem mágica nisso? Tem algum tipo de suspeição que você pode criar que aquilo vai funcionar ou não quando vai para o mercado? Eu nunca imaginei que o livro fosse ter um acolhimento tão bom como teve. Nem por parte da crítica, nem por parte dos leitores. Eu tinha esperança de que pudesse funcionar. Mas como sou, por natureza, cético, e como sou editor, sou duplamente cético. E, portanto, eu achava que, bom, talvez funcione, mas o mais certo é dar errado. Era isso que eu achava que iria acontecer. Porque todos os dias eu vejo livros darem errado. Em Portugal publicam-se 400 livros por semana. E, portanto, todas as semanas, digamos, 390 livros dão errado. Talvez não tanto. Mas muitos dão errado. E isso é normal.
E a gente aprende a conviver com isso. Tenho na minha equipe agora uma editora que era jornalista, a Marta. Eu costumo dizer à Marta que, Marta, é normal, vários livros dos que estamos a programar agora vão falhar. Ele diz, mas eu não quero. Eu disse, ninguém quer. Mas a gente tem de se acostumar. Ser editor é isso, é aceitar o fracasso. E eu estava preparado para o fracasso. Eu não queria o fracasso, mas estava preparado para ele. Mas de repente as pessoas começaram a elogiar o livro e a elogiar mais do que eu achava que o livro seria elogiado. E isso foi, obviamente, muito animador para mim. Foi a maior recompensa pelo trabalho terrível que eu tive. Porque eu sou editor, o que significa que eu sou um escritor de fim de semana. Eu escrevo aos sábados e aos domingos. Quando os outros estão na praia, eu estou a escrever. Quando os outros estão a dormir porque estiveram a beber cerveja até às tantas, eu já estou acordado a beber água e a escrever. Quando os outros vão de férias, eu vou para uma casa que eu tenho no interior, sozinho, fico fechado a escrever. Não é fácil. Eu também gosto muito de festa, também gosto de praia e tudo mais. Mas é uma opção e eu não consigo viver sem fazer isso. E, portanto, a recompensa foi maravilhosa. Muito maior do que eu alguma vez imaginaria. Nem imaginaria nessa altura ir à Bienal do Rio e a Belo Horizonte, daqui ao Sempre um Papo com o Afonso. A gente leva para tomar uma cerveja depois. Dá para conciliar as coisas, é ótimo. Alguma pergunta, gente? Gabriel? Tem microfone na plateia, Letícia? Bem, mas continuando então, enquanto o Gabriel prepara a pergunta dele, eu queria saber se existe na sua construção de texto determinadas influências. Você vai para esse campo dessa ficção ou você prefere desfrutar da livre e pura imaginação? Eu costumo distinguir os escritores em duas famílias. Os escritores da história e os escritores da imaginação. Eu não poderia ser um escritor da história, porque eu tenho péssima memória. A minha memória só acumula lixo. E as coisas mais úteis, como por exemplo, mais úteis não, mas digamos, mais canónicas, como saber os reis de Portugal, as datas das guerras, o nome das serras. A parte das serras até sei porque a minha mãe era professora de geografia. Mas ter memória suficiente para arquivar a história, mesmo a história universal, é uma coisa difícil para mim. Eu sou capaz de dominar aquilo quando a gente conversa. O Afonso vem me ensinar a história de Belo Horizonte, que eu até aprendi. Agora sei muita coisa da história de Belo Horizonte. Sei que a cidade tem 125 anos, sei que veio que antigamente se chamava Curral do Rei, que a antiga capital de Minas Gerais era Mariana. Sei essas coisas, já sei muita coisa, mas daqui a um mês já não sei. Mas por outro lado, eu vou acumular desta vinda aqui a Minas e a Belo Horizonte uma série de informações que aparentemente não terão utilidade nenhuma. Mas quando eu comecei a avançar seriamente neste livro, eu descobri uma coisa. Eu descobri a utilidade dessa tralha, desse lixo que a gente arruma lá em casa na arrecadação, fica lá no fundo do baú, e que a gente pensa que nunca mais vai usar para nada. É mentira. Há uma coisa que os cientistas chamam criptomnésia, que são as memórias encriptadas, ocultas, que a gente tem aqui dentro, e que a gente não sabe que tem. Portanto, são coisas que vocês hoje vão escutar aqui, vocês não vão saber que vão aprender, mas daqui a 2, 3, 4 meses, 2, 3 anos, elas vão aparecer numa conversa qualquer. Vocês vão dizer, uma vez eu ouvi um cara português a falar de criptomnésia. E outras coisas, eventualmente, que nós possamos dizer aqui. Mas elas estavam tapadas, estavam lá no fundo do baú e a gente não lhes conseguia aceder facilmente. O que acontece, e este é o fenómeno que preside, por exemplo, ao plágio literário, é que as informações efetivamente estão cá dentro,
mas nós nem sempre lhes conseguimos aceder. É como se fosse o andar de cima da nossa casa, mas sem escada. Não tem escada. Mas quando a gente escreve, a escrita lança os degraus, lança a escada, e a gente de repente está lá em cima. Então está a escrever, e por isso é que tem muitos escritores que dizem, quando eu escrevo parece que vem uma vozinha e dita para mim, e é uma coisa meio mágica. Não é mágico, não é magia nenhuma. A ciência explica. É a nossa criptoamnésia, somos nós que estamos a lançar a escada para aceder às memórias encriptadas que temos e onde estão armazenadas as tais coisas que a gente pensava que não tinha serventia nenhuma. É o lixo que a gente apanha na rua. Eu vou por ali, passo em frente a um prédio, vejo uma coisa, não tenho consciência de que fotografei, mas fotografei e ficou cá dentro. E o maravilhoso foi ter descoberto que essa quantidade inimaginável, desculpem, de porcaria que eu acumulava, afinal tinha utilidade para alguma coisa. Grande parte está aí. E por isso o Afonso dizia no início, isto são várias histórias. Sim, este romance tem dentro dele uma série de outras histórias. Acho que é um pouco por isso que aqui no Brasil, pelo menos, tem acontecido muita gente associar este livro isto é quase uma heresia, desculpem, mas à prosa do Gabriel Garcia Marques, sobretudo nos 100 anos de solidão, porque há muita informação, não é? Muitas personagens, muitas histórias dentro da história, muita coisa a acontecer. E este livro tem uma estrutura em certa medida parecida, porque eu despejei para dentro dele uma série de coisas que estavam aqui guardadas. E já não sei o que é que tu perguntaste, mas penso que isto de alguma forma terá respondido um pouco. Gabriel? Bom, Rui, boa noite. Lendo seu livro, ele me parece que a maneira como ele tem sido recebido pela crítica e pelo público se dá muito pelo quão universal ele é, assim, as temáticas que ele trata, né, da morte, das tradições, desse conflito de gerações também, do passado e do presente que convivem ali, né, dentro dessa pequena cidade, desse ambiente bem circunscrito em Portugal, né? E é muito interessante como que parece que esse vilarejo de Gordo e Feia poderia ser uma pequena cidade do interior de Minas, do interior do Brasil também. Acho que tem essa universalidade que é bem interessante. E eu queria te perguntar sobre a construção dessa cidade, assim, como que se deu a construção dela? Você se inspira em um ou mais vilarejos de Portugal para construir esse vilarejo bem específico ali do livro, e se esse processo de desaparecimento de uma comunidade é um processo que está em expansão ali em Portugal. Obrigado pela sua pergunta, porque esse de facto é um dos alicerces deste livro. Eu queria abordar os temas universais da literatura. A morte é um tema universal da literatura. Não há dúvida para ninguém. A amizade também é um tema universal da literatura. O amor também. Todos eles estão ali dentro, de algum modo. Mas também queria que o livro tivesse um pé no século XXI. E tem. O narrador, ele é viciado no celular. Essa questão do desaparecimento desses pequenos vilarejos é uma coisa muito atual em Portugal, pelo menos. Porque Portugal é um país inclinado para o litoral. Toda a gente vem para o litoral e essas terrinhas pequeninas ficam abandonadas. E o que acontece é que não ficam só as terras abandonadas, ficam lá os velhinhos abandonados. As famílias vão trabalhar para a cidade grande e deixam lá os pais, os avós, os tios, isolados, sozinhos, esquecidos. E não são só as pessoas que os esquecem. O Estado também esquece. Ontem o motorista do táxi dizia, quando me falava aqui de Belo Horizonte, ele dizia, esses lugares onde o Estado nunca chega. E eu disse, parece que teve a ler o meu romance, porque tem mesmo essa expressão lá, o Estado nunca chegou aqui. E, portanto, eu queria abordar esses assuntos. Mas como fazer? Como colocar dentro o universal e o local
sem que isso fizesse do livro um livro demasiado local, demasiado regional, demasiado português. Eu não queria que isso acontecesse. Eu queria que o livro pudesse ser lido em qualquer geografia, em qualquer latitude. E o processo não foi propriamente consciente, porque quem ler o livro até verifica que ele está cheio de referências a uma cultura portuguesa que, se a pessoa não souber bem o que é, até pode ficar um pouco perdida. Fala de apresentadores de TV portugueses a certa altura. Tem referências à atualidade. Mas eu pensei, eu vou colocar isso na mesma, porque isso não vai impedir o leitor de se identificar. Porquê? Porque, na verdade, os problemas básicos são iguais em todo o mundo. E quando a gente troca experiências, mesmo que vivamos de lados opostos do mar, a base é sempre a mesma. Não é? A gente está aflito porque a nossa mãe está doente, a gente está com um problema de saúde e está aflito por isso, a gente tem uma angústia porque não sabe o que vai ser o futuro dos nossos filhos. Os problemas são sempre os mesmos. A gente teve um desgosto amoroso, tudo é igual. Nosso amigo está a passar dificuldades. Portanto, a base é a base universal, e eu acho que só se pode fazer literatura verdadeira se a gente partir destes temas universais e depois colocar dentro dos livros aquilo que são as suas inquietações, as suas angústias e as suas obsessões. Eu acho que estes 3 ingredientes são fundamentais para a gente conseguir fazer um livro verdadeiro. E, portanto, o que está aqui dentro são as minhas inquietações, angústias e obsessões. Desde logo, o tema da morte. Este narrador está permanentemente a confrontar-se com a morte e confronta-se com ela pela primeira vez. É a primeira vez, quando ele chega a esta aldeia, que ele vê a morte. Até aí ninguém tinha morrido na vida dele. Ele tem 30 e poucos anos. Até é a primeira vez que alguém morre. Só que não é uma pessoa. Depois começam a morrer todos. E isso é uma obsessão minha. A morte. Eu não tenho, digamos, a sorte ou o dom, como lhe quisermos chamar, da fé. Infelizmente eu não sou crente. Gostava de ser. Gostava de conseguir acreditar. Não consigo. E, portanto, vivo permanentemente angustiado com a morte dos meus e também com a minha própria morte, porque eu não gostaria nada de morrer. Eu, se pudesse, viveria muito mais tempo. Há tantas coisas ótimas para fazer na vida. E, portanto, este tema que me inquieta está vertido aqui para este livro, e acho que é essa junção, respondendo agora de forma mais resumida, que faz com que o livro possa ser ou não lido em diferentes geografias. Tema universal e verdade por parte do autor. Eu antes não respondi a uma coisa do Afonso, porque o Afonso falou de influências, eu depois comecei a falar de outra coisa qualquer, de memória. No começo da escrita do livro, eu fiz uma coisa ridícula, que foi colocar na minha mesa de trabalho uma pilha de livros com os meus livros favoritos, dos meus autores favoritos, à espera que talvez por osmose aquilo me influenciasse e entrasse dentro de mim o talento de Calvino, o talento de José Saramago, essas coisas todas, de Machado de Assis. Eu queria... Não aconteceu, como é óbvio. Portanto, eu depois tirei os livros, guardei outra vez na estante, porque isso não iria acontecer. Mas, ainda assim, de tempos a tempos, de páginas a páginas, eu parava e pensava: isto está a seguir o rumo que eu quero? Ou eu estou a esquecer alguma coisa que eu considero importante num livro? E havia algumas referências, balizas que eu tinha. Eu gosto muito, por exemplo, de um escritor inglês que é o Laurence Sterne.
Laurence Sterne é uma espécie de ele escreveu um livro chamado A Vida e Opiniões de Tristram Shandy. Imagino que esteja aí publicado no Brasil. É um livro já com alguns séculos de existência e é o princípio do romance moderno. É uma espécie de Quixote de língua inglesa. De Dom Quixote de língua inglesa. E aquele livro tem todos os ingredientes que eu considero fundamentais para um grande livro. Portanto, eu adoro esse livro. É a minha Bíblia. Tem um estilo digressivo, e eu gosto desse estilo. Este romance também tem um estilo digressivo. Tem humor, eu gosto muito do humor. Tem construções narrativas muito astutas, muito inteligentes, que desafiam o leitor, que eu também gosto disso. Tem todos os ingredientes, e portanto eu muitas vezes parava para pensar e perguntava-me, isto está a ir naquele caminho? E há pouco disse também que gosto muito de Calvino. Às vezes pensava, isto aqui, Rui, será que tem alguma coisa a ver com o Calvino? Na maior parte das vezes não tinha nada. Não tem depois semelhanças úteis. Falávamos há pouco de Juan Rulfo. Eu gosto muito de Juan Rulfo. Não só do Pedro Páramo, mas também dos contos. E tinha essas referências na cabeça. Agora, estamos a falar dos maiores escritores entre os maiores. Eu não queria imitá-los, nunca gostei de imitar ninguém, e ter a ousadia de pensar, ou de formular a hipótese de estar próximo deles, talvez fosse um pouco pretencioso. Mas eram balizas, eram referências que eu tinha. E como eram balizas, de tempos a tempos eu tentava chutar a bola para lá. Balizas vocês chamam golo aqui. Era um golo. E eu tentava colocar lá a bola. Perguntas? Josane? Rui, já ouvi um tanto de autor falar que deixa os prediletos do lado para escrever, viu? Aqui no Sempre um Papo, né, Afonso? Fazem todos o mesmo, não é? Para inspirar. Não funciona não, viu? Da primeira versão que você deixou abandonada, o que veio para essa versão impressa agora e como que foi esse processo? E também, completando, esse nome Gorda e Feia, de onde que você tirou? O processo, o que veio da versão inicial para esta versão final, na verdade foi muito pouco. Foi o nome do protagonista, Joaquim Baioa, é daí que vem a palavra, Baioa é o sobrenome dele. Veio a ideia das mortes, que vocês só vão entender quando lerem, mas o que está associado à estrutura do livro é a razão pela qual as pessoas morrem ou não morrem, pelo menos na cabeça do Joaquim Baioa. Veio uma outra personagem que é o Zé Patife, e pouco mais. Veio o Alentejo, a região onde isto acontece, é uma região bem seca de Portugal. Eu queria fazer um romance passado no Alentejo porque eu aprendi, eu formei-me enquanto leitor a ler os escritores portugueses neorrealistas, um pouco como o Graciliano Ramos do Vidas Secas. Vidas Secas podia ser no Alentejo, em Portugal. E foi com esses romances que eu me formei leitor, que eu me fiz leitor. E, portanto, eu queria que o meu primeiro romance fosse quase uma homenagem, um agradecimento aos escritores que me ajudaram a ser leitor. E, portanto, tinha de acontecer ali. Embora eu soubesse que se mudasse o nome e a paisagem, aquilo poderia ser noutras regiões de Portugal. E quando eu entendi isso, quando eu percebi, se eu mudar o cenário, o livro continua válido, eu tive a esperança de que ele pudesse ser universal. Eu pensei assim, talvez alguém que fala outra língua, ou que esteja noutro país muito distante, como é o caso, possa entender esta história da mesma forma. Tive essa esperança. Muito pouco passou da versão anterior para esta, mas ficou a base. Se fosse um corpo humano, não é? Tinha ficado só a coluna ou o esqueleto. Nem o esqueleto todo, só mesmo a coluna. E o resto foi tudo novo. Peças novas,
porque as peças anteriores eram muito ruins. E eu não quis aproveitar. Respondi a tudo ou faltou alguma coisa? Gorda e feia. Gorda e feia também é fácil de explicar. Eu vou ver se encontro aqui uma página do livro que tem a explicação. Na edição brasileira, se calhar vou demorar um pouco. Está aqui, já encontrei. Afinal foi bem rápido. E ele diz, ele encontra, eu posso contar essa parte que não tem problema nenhum. O narrador... lê a parte, legal. Eu vou ler. O narrador um dia está em casa e recebe um telefonema da própria mãe. E a mãe diz, filho, vem aqui a casa porque eu recebi uma mensagem no Facebook de uma pessoa que eu não sei quem é, de uma pessoa, e eu quero que tu me venhas aqui ajudar a ler a mensagem porque eu estou aqui um pouco sem saber o que fazer, talvez isso não seja verdade. E então ele vai à casa da mãe e a mensagem diz, olá, tal, eu sou o fulano de tal, da aldeia onde tu nasceste, e queria dizer-te que o Joaquim Baioa recuperou a casa dos teus pais. Ele renovou a casa. A casa estava caída e abandonada, sem telhado, sem janelas, sem portas. E o Joaquim Baioa decidiu pedir à tia Zulmira, foi a senhora que mandou essa mensagem, para ela escrever uma mensagem para a herdeira daquela casa a dizer que a casa tinha sido recuperada. E ela mandou a mensagem, a senhora recebeu a mensagem e disse, isto é uma loucura, quem é que iria agora recuperar a casa dos meus pais, gastar dinheiro a recuperar uma ruína? E chamou o filho para o filho ajudar, o filho percebe mais de tecnologia, talvez aquilo fosse mentira. E o filho, quando chega lá, depara-se com a história da aldeia e com essa informação de que um homem chamado Joaquim Baioa teria feito isso. E é nessa altura que eles dizem aos leitores, e que nós dizemos, que o narrador diz ao leitor, o nome dessa aldeia, que é Gorda e Feia. E eu agora já perdi a página outra vez. Não sei se alguém encontrou. Aqui logo no começo. Uma técnica especial dos livros. Ele se perde para depois encontrar. Vai aqui também. E então ele já tinha encontrado, é página 13, parágrafo de baixo, vocês vão encontrar, ele diz assim, gorda e feia, topónimo que poucos conhecerão, mas que só surpreenderá quem nunca tiver topado com outros de igual normalidade, como, e agora todos esses topónimos são reais, existem mesmo lá no Alentejo. Afoga Asnos, Azinheira Amargosa, Bairro das Pilas, Bombom do Bugadouro, Brejo dos Gatunos, Casa das Trancadas, Casais da Gaita, Carne Assada, Coito da Espanadeira, Figueiras Podres de São João, Filha Boa, Fome Aguda, Foros da Pouca Sorte, Horta da Pilota, Jerusalém do Romeu, Malada do Monte dos Mortos, Moinho do Casita da Vinha de Pinheiro, Monte da Fome Negra, Monte dos Pinantes, Montijo do Pau Cabeludo, Pai Avô, Papa Toucinho, Património dos Pobres, Piscilha, Rabo de Toureiro, Rebenta Boi, Rio Cabrão, Tapada da Marmelada, Telheira do Desvario, Totenique Rachado, Vaquinhas Fundeiras, Várzea do Tufo ou Voz de Cadela. Porquê é que ele coloca isto aqui? Bom, para dar a entender que talvez Gorda e Feia não seja assim tão estranho. E, portanto, Gorda e Feia surgiu assim. Mas também surgiu... Quem ler o livro todo vai entender que surgem algumas opções, essas, digamos, do autor e não tanto do narrador, que procuram levar o leitor
a refletir sobre alguns assuntos. Não é? Porquê é que é gorda e feia e não gordo e feio? Há uma razão. E a gente pode pensar. Não é certamente porque as mulheres sejam mais gordas nem mais feias do que os homens. Mas talvez nós vivamos ainda numa sociedade patriarcal. E portanto, não é? Os nomes das localidades, os topónimos, foram quase sempre escolhidos por homens. E portanto leva-nos a questionar esse assunto também. Mas isso é um pormenor apenas. Não sei se havia aí mais uma... eu tenho duas perguntas, na verdade. Isso, eu sou a Letícia. Duas perguntas. Uma tem a ver com a questão da cidade, essa coisa da territorialidade está bem marcada. Mas eu vou fazer a primeira pergunta pensando assim, você falou essa questão da criptoamnésia, a questão dos seus livros, dos seus escritores preferidos. Enquanto você foi falando, me veio primeiro a questão, você até mencionou Memórias Póstumas, né, que logo no primeiro a gente já sabe que o Brás Cubajar está morto, né? Até sabemos quando lemos o título. Exatamente, é o verme que primeiro roeu. Mas enfim, e outra coisa que você falou foi a questão de Saramago, e aí você foi falando, me trouxe essa questão da Intermitências da Morte, que no Intermitências da Morte ninguém morria, e no Baiô todo mundo já começa sabendo que vai morrer. Então eu queria saber se teve alguma inspiração de Saramago, até pelo fato que você falou da rádio, que você ficou muito animado. E a outra questão é porque você é do Porto. E a cidade do Porto, como um escritor português uma vez me disse em um almoço, é uma cidade invicta, se eu não me engano, é uma cidade que nunca foi conquistada, nunca foi invadida, tomada. E Gordo e Feio é uma cidade com um nome já tão passivo, um nome tão que traz uma sensação que, assim, que a primeira coisa que aconteceu, a cidade vai ser vencida por alguma força, vai ser vencida por alguém. Então eu queria saber essa questão do paralelo na sua escrita, como um escritor do Porto que estava falando sobre uma cidade tão passiva, né, digamos. Eu começo pela outra. Não houve uma influência direta no sentido, eu li esse livro, agora tive essa ideia. Mas nós somos fruto e resultado das nossas leituras. Não é? Nós fazemos dezenas, centenas, milhares de leituras, vamos acumulando informação e vamos escolhendo aquilo que nós queremos que nos influencie. Eu, ao ter lido toda a obra de Saramago, é impossível não ser um autor influenciado de alguma forma por Saramago. Eu, ao ter lido toda a obra de Machado de Assis, é impossível não ter sido influenciado por ele. E isto, de algum modo, estende-se a uma série de outros autores. E essas influências são influências, eu diria, invisíveis, mas evidentes. Nós não vemos, mas elas estão lá. Nós sabemos que elas existem. Portanto, não houve uma inspiração direta, nunca tive esse momento. Aqui está a ideia, mas por estar a ler alguma coisa de Saramago ou de Machado, ou seja, do que for, mas provavelmente a forma de estruturar as ideias e os universos que conduzem uma história foram moldados por esses escritores. Quanto à outra questão, sim, parece que este vilarejo já está derrotado à partida. Mas aí você vai ter de ler o livro todo para ver se isso acontece ou não. O Joaquim Baiôa é o oposto da derrota. Porque o Joaquim Baiôa é um homem que, com as suas próprias mãos, como eu costumo dizer, com o seu trabalho braçal, quer evitar o desaparecimento da aldeia. O que é que ele faz? Todos os dias ele caia as paredes, ele constrói portas e janelas novas, telhados novos, banheiros nas casas que não os tinham, cozinhas. Ele reconstrói as casas na esperança de que as pessoas queiram um dia voltar para habitar a aldeia e para que ela não morra. No fundo, ele quer evitar o desaparecimento da sua aldeia, daquela pequena aldeia, daquele que é o seu mundo. Aquele é o mundo dele, o único que ele conhece. Ele nunca saiu dali. E ele quer a todo custo evitar que isso aconteça. Porque se desaparecer a aldeia, desaparece a sua identidade,
a sua história, a sua cultura. No limite, a própria identidade do Joaquim Baioa também desaparece. E é contra isso que ele tenta lutar. É uma luta talvez inglória, muito romântica. Ele é como um Quixote também. Ele é um cavaleiro romântico. Ele está a tentar fazer algo quase impossível, não é? Sozinho, um homem velho, magro, cansado. Quer recuperar toda aquela vila, as casas todas, com as suas mãos. Um homem cansado que vai morrer daqui a pouco. Mas ele quer fazer isso e não desiste de o fazer. E esta ideia quase estoica e um pouco heroica também foi a ideia que a dado momento eu tive, que disse, é por aqui. Eu imaginei, isto foi uma ideia que não foi uma ideia formulada por palavras, foi uma imagem. Eu tive a imagem desse homem velho, magro e cansado a caiar paredes para tentar evitar o desaparecimento da sua aldeia. Talvez isso tenha sido inspirado pela minha natureza tripeira. Os tripeiros são os naturais do Porto, de onde eu sou, a minha cidade, que é, como diz a própria divisa, a própria, está-me a faltar a expressão, a frase que apresenta a cidade, que é antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Porque, de facto, a cidade do Porto é uma cidade invicta. Nunca a cidade foi conquistada. Foi no Porto, Porto Escala, é que nasceu Portugal. Nunca a cidade foi conquistada nem pelos mouros, nem depois nas invasões napoleónicas. Em nenhuma circunstância aquela cidade foi conquistada. E os portuenses resistiram sempre muito, mesmo quando Portugal enviou os navegadores para o outro lado do mundo, para Ceuta, por exemplo. Os portuenses mantiveram-se em sofrimento, comendo as vísceras, apenas as vísceras dos animais. Foi assim que se inventaram as tripas, que são o equivalente à vossa dobrada. A tripa é o prato típico da cidade do Porto, porque era comer apenas os restos, as sobras. Então os portuenses ficaram com o pior para mandar a melhor carne para os navegadores e para os combatentes poderem resistir. E este lado heróico é algo que me inspira bastante. Não sei se foi por aí que veio a ideia de criar um pequeno herói na aldeia de Gorda e Feia. Bem, vamos caminhando para o final. Eu achei interessante, quer dizer, estou no começo, ainda não posso fazer essa afirmação, mas essa coisa do Baioa que está sempre tentando reconstruir, né, as coisas destruídas, ela está também, de certa forma, no seu livro, no ímpeto de contar histórias em seguida. É como se fosse uma série de uma espécie de arquitetura física na casa e arquitetura também no texto, né? Bem, mas eu não estou só no começo ainda. Cada historinha é um tijolinho. É, interessante isso. E uma forma também de combater a morte, apesar de que você mata todo mundo. Talvez. Não, no Brasil a gente fala, há controvérsias. Eu tenho um grande temos um amigo em comum, que é o José Paulo Cavalcante e Filho, membro da Academia Brasileira de Letras, que quando terminou a leitura do livro disse: Rui, mas o que é que aconteceu? O final é um final aberto. Eu acho, e disse isso ao José Paulo, eu acho que o final é muito claro. E tem leitores que dizem que é muito claro. Não, eu sei claramente o que é que aconteceu. E outros dizem: o que é que aconteceu? Por favor, diga. O que é que o Walter Uggo falou? Não sei. Acho que ele não teve dúvidas também. É. Acho que não. Foi desses. Bem, depois desse livro você vai escrever um que morre menos gente? Eu não sei se morre menos gente. Agora estou aqui pensando. Ele está quase terminado. Fiquei de entregar à minha editora no final do ano e vou entregar. Acontece no Porto. O protagonista, ou a protagonista, é uma mulher. O que também foi um desafio interessante, ou está a ser um bom desafio para mim, escrever como mulher. Na voz de uma mulher. Mas morre muita gente.
não nasce ninguém. Sim, morre muita gente. E um dos alicerces, nunca disse isto a ninguém, um dos alicerces do livro é justamente a morte de uma pessoa. Há uma morte em particular que vai atravessar todo o livro. Porque é um livro onde eu quero também abordar o tema da perda. Neste livro não há a questão da perda. Também há, claro, mas não é um tema fundamental. É a morte, per se, é morte enquanto quase conceito. No novo livro, é a consequência da morte. A perda. Talvez seja um pouco isso. Já tem título? Tem um título provisório, mas a minha editora não gosta, portanto eu vou ter de achar outro. Eu próprio não estou ainda 100% satisfeito. Portanto, não tenho ainda. Então já está convidado para o próximo lançamento do seu livro sem título aqui em Belo Horizonte, por Sempre um Papo. Com todo o gosto, muito obrigado. Muito obrigado.